Shalom, shalom, povo amado, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Pessoal, estava meditando aqui na palavra do Senhor, nas nossas escrituras sagradas, no livro de Miqueias. Miqueias vem nos trazer, vem nos narrar a história de um grande homem de Deus, que foi Jonas. Porém, Jonas teve ali um pequeno desvio na sua conduta diante do Eterno. Então olha só, meus amados, as consequências das nossas decisões diante ao Eterno. Por quê? Porque Jonas, ele foi direcionado pelo próprio Deus para estar indo até Nínive, mas ele queria ir para Tarso. Então olha só, o Eterno direcionou Jonas para ir falar da palavra, exortar aquele povo em Nínive, porque aquele povo estava muito, como é que possamos se dizer, aquele povo estava muito rebelde, o povo estava perdido, disperso, o povo estava totalmente mesmo 100% contra a vontade de Deus, contra os desígnios do Eterno. Então, para que não destruísse todos, porque ali tinha pessoas que ainda adoravam o Eterno, mas se o Eterno não intervisse por intermédio de Jonas, se o Eterno não colocasse ali um homem de Deus para falar da palavra, até aqueles que ainda acreditavam e andavam iriam se perder. Então Jonas, ele foi encarregado dessa missão. Mas o que aconteceu? Jonas, meus amados, para que você entenda, ele teve medo. Então, não por ele ter medo, ajudou ele na conduta dele. Então, olha só, antes da gente entrar aqui na palavra, antes aqui nas escrituras sagradas aqui da passagem de Miqueias, que fala do profeta, do homem de Deus, de Jonas, o que nos traz nos dias de hoje para a vida do homem e da mulher, a qual serve ao Eterno de qualquer maneira? Porque, meus amados, a misericórdia do próprio Deus já nos alcançou até antes do mundo vir a existir. O amor dele já nos alcançou. Ele já nos deu uma direção, ele já nos deu um manual, vamos assim se dizer, do cristão. Então eu estou aqui narrando a história de Jonas como se fosse a história do homem e da mulher de Deus nos dias de hoje. Me desculpem, por quê? Porque o povo já está entregue aos prazeres do mundo, assim como estava aquele povo em Nínive. Então Jonas teve medo de ir lá. Jonas pensou, se eu for falar da palavra, eles, por estar naquela desolação mental, desolação é quando não há mais nada na mente de bom, meus irmãos. É quando está desolado, não tem mais nada que agrade a Deus. Jonas pensou, se eu for lá e abrir a boca, com certeza eles vão me matar. Porque estavam pessoas violentas, pessoas que perderam totalmente o temor, pessoas que estavam adorando outros deuses, pessoas que estavam prevaricando contra a palavra do Senhor. Então Jonas, na sua pequenez, mas diante de um Deus tão grande, Jonas se encontrou o que? Acuado. E por Jonas se encontrar acuado, o que Jonas fez? Desobedeceu a ordem. Jonas pensou, eu vou entrar no barco, ali, vou que passar meio que despercebido, vamos se dizer assim, Vou ficar quietinho ali dentro do barco, pronto, e vou embora para Tarsis.
Então Jonas, meus amados, ele teve o pensamento que hoje muitos homens e mulheres de Deus têm dentro das igrejas. Como assim? Eu vou explicar. Tem dentro das igrejas como? Muitas das vezes as pessoas vão, ouve a voz de Deus, está diante do altar onde o Eterno ali habita, mas não pratica o que sai dali. Então anda em desolação. Eles ouvem, sabem onde que estão, mas quando sai dali eles olham para o seu campo de batalha, assim como Jonas olhou para aquela cidade. O campo de batalha que eu digo, meus amados, a nossa guerra, a nossa igreja, o nosso caráter diante do Eterno já começa dentro das nossas casas. Aí nós vamos para o nosso campo de batalha, que seria a rua, a casa do vizinho, a casa do parente. Aí eles vão ver o que realmente nós temos. Eles vão ver o que nós carregamos dentro de nós. Eles vão prestar atenção no que falamos, porque a boca, a Bíblia Sagrada, as Escrituras falam que a boca só fala do que o coração está cheio. Então olha só como que é importante a gente ouvir a voz de Deus, andar nos seus desígnios, praticar o que a palavra dele já nos deixou, andar em santidade, em obediência, para que quando ouvirmos a voz de Deus, sabemos que Deus ele é maior do que os nossos medos. Deus ele é maior do que a rua. Deus ele é maior do que o nosso trabalho. Deus ele é tudo em nossas vidas. Porque, meus amados, muitas das vezes as pessoas só observam. Falam lá, já vem mais um, ó, só fala da igreja. Mas olha o comportamento tal. Entendeu? Então as nossas ações vai falar muito de quem somos. As nossas atitudes vai revelar a quem servimos. Ou o Deus que eles estão acostumados a ver por aí, que é um Deus que aquele povo de Nínive estava adorando, o Deus da prostituição, o Deus da mentira, o Deus do engano, o Deus da traição. Olha só, isso aqui é só uma pequena ilustração do que aquele povo fazia e do quais os povos hoje fazem. Então Jonas achou que poderia se esconder lá no fundinho do barco. Jonas achou que ninguém o viu. Mas olha só, meus amados, quando o ser humano ele está perdido nos seus próprios delitos mentais, quando ele está aprisionado dentro do clipar, dentro da mente, olha só, como é que nós vamos se esconder de um ser que ele é onipresente e onipotente? Como que vamos fazer isso? Agora, como que um homem e uma mulher de Deus pode ter um pensamento desse, meus amados, conhecendo o que está aqui, ó, e sabendo que o Deus a qual servimos, ele é onipresente e onipotente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como, meus amados? Poderia Jonas ter um pensamento desse e chegar em Nínive e falar da palavra do Eterno? Palavra qual é essa? O Eterno falou, vá e fale. Vá pregar, Jonas, naquela cidade. Eles precisam ouvir a minha palavra, eles precisam ouvir a minha exortação. Então Jonas fez iguais os dias tais, os dias de hoje. Eu já vou entrar na palavra, isso aqui é só uma pequena ilustração, fica tranquilo. Então quando Jonas, ele teve aquele pensamento, é o que muitos povos estão tendo hoje. Povos que eu digo, meus amados, são as igrejas, as nações, as famílias que Deus constituiu aqui na terra. Eles estão cogitando dois deuses. O Deus que agrada a carne, olha só, o Deus que agrada a carne e o Deus do engano. Nossa, mas tem esses dois deuses e outros mais, tem.
O Deus do engano é aquele que implanta na tua mente. E o Deus da carne é que quando ele implanta na mente do ser humano, a mente faz com que a carne prevarique contra o espírito. Então, olhamos, pensamos, isso é a matéria humana, tá bom, meus amados? Olhamos, pensamos, passa dentro do HD aqui, ó, aí desce pro coração e a carne assim pratica. As mãos, os pés, a boca, os ouvidos, os olhos, aí guarda no coração. E entristece o Espírito Santo. Entristece a voz do Eterno que fala às igrejas, como eu falei. As pessoas estão diante do altar santo que ainda tem altar. Tem homens e mulheres de Deus. Mas quando sai para fora das igrejas tem um comportamento diferente. Preferem agradar ao homem e desagradar o Eterno. Então as coisas se inverteram, foi o que Jonas fez. Jonas inverteu tudo aquilo que ele ouviu. Vá lá, Jonas, e fale. Exorte aquele povo. Fale da minha palavra para eles. Se Jonas ouviu o próprio Deus falar e Jonas não foi, porque Jonas já deixou o quê? A mente o dominar. Os pensamentos, a covardia, o medo, a inconstância, que naquele momento tomou conta de Jonas. Então ele militou dois deuses dentro dele. Militou o pensamento negativo, tomar conta do pensamento positivo. Ou melhor se dizer, ele deixou o adversário vencer a batalha. Ele deixou o mal vencer o bem, durante alguns instantes. Para ele ter tomado uma decisão radical, para ele ter tomado uma decisão de desobedecer a voz do Eterno. Porque Deus já era com Jonas. Em outrora, Deus já era com Jonas. Em outrora, Jonas já obteve vitórias. Então Jonas não era um coadjuvante. Jonas não era um coadjuvante. É um ator que chegou de repente, não. Jonas já era o ator principal, guiado pelo próprio Criador. Mas Jonas deixou entrar a inconstância, o medo, a dúvida. Então Jonas deixou de ouvir a voz do Eterno. Mesmo ele ouvindo, ele ainda deixou de ouvir. Olha só, olha como que é forte. Olha como que o inimigo ele é astuto. Muitas das vezes, meus amados, o nosso adversário, ele fica só a observar. Aonde você olha, o que você fala, ele ouve. E de lá de longe ele só fica cruzado os braços. Porque a Bíblia fala que o Deus de Israel, ele está ao nosso redor. Então ele está aqui, ó. Nós somos aqui, ó. Esse aqui somos nós. Deus está aqui. E o nosso adversário está mais aqui, ó. Então é assim. Então ele só está de longe olhando porque estamos guardados. Mas a nossa carne vai desejar passar aqui, ó. E o Espírito a nossa carne vai dar a volta. E o Espírito vai, então o nosso adversário está aqui. Mas a nossa carne vai desejar as coisas das quais ele já tem para o engano do mundo. Então foi o que Jonas fez. E é o que muitos fazem nos dias de hoje. Aí quando estão fora das suas casas, quando estão fora da igreja, o comportamento é outro. Então eles ouviram, não guardaram e não praticaram, não falaram, não testificaram da voz do Eterno, da palavra do Deus vivo, da palavra do Filho. Eles não sentiram o Espírito Santo dentro, então não tem como. Mas por quê? Porque não lhe foi apresentado, não foi lhe apresentado. Assim como foi para Jonas, assim como é nos dias de hoje. Mas a humanidade já está entregue. Então aqueles povos de Nínive já estavam entregues. Mas o Eterno ainda viu que tinha solução. Era só
falar da palavra. Era só exortar eles, porque as escamas iriam cair dos olhos dele. Mas Jonas tardou isso. Assim é nos dias atuais. Para a gente ir aqui para a palavra. Por que o Espírito Santo ainda não veio retirar a sua igreja? Por que o Eterno ainda não enviou o seu Filho amado para poder retirar o teu Espírito junto com a tua igreja? Por quê, meus irmãos? Porque o povo está retendo isso. O povo está demorando a se esquentar. O povo está demorando a se deleitar naquilo que já foi deixado para ele. O povo está enxergando, mas não quer pegar, não quer sentir. Então eles veem e ouvem, mas fala não. Isso daí é negócio de religião, é negócio de igreja. Está deixando isso aqui, ó, de lado a palavra. Não estão praticando, porque estão dando ouvido à religião. Estão dando ouvido a outros deuses que o próprio homem criou. Estão dando ouvido à apostasia, à mentira, aos enganos que já está dentro das igrejas. Então o povo está retendo igual Jonas. Mas o que Deus falou para Jonas? Vamos ler agora? Para que você entenda um pouco melhor do que já foi ilustrado aqui. São exatamente 16 minutos desse vídeo. Foi praticamente narrado tudo. Mas daquilo da qual eu já tinha lido. Mas agora eu vou ler juntamente com vocês. Vocês vão ver. Então vamos lá, ó, no livro de Miqueias 3. Está escrito assim, ó. Antes da gente iniciar, tem aqui, né? A ilustração, ó. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Então olha só. Então aqui Jonas já está lá. Então Jonas já passou pelo barco. Jonas já passou pela boca do grande peixe. Jonas, depois de 3 dias, foi vomitado. Por quê? Porque Jonas, dentro do ventre do peixe, Jonas entendeu o que ele tinha feito. Então vamos se dizer, a natureza de Jonas teve que se arrepender. A natureza dele teve que reconhecer. Não só foi um pensamentozinho. Então Jonas se acendeu por inteiro, dentro do ventre do peixe. Então o peixe o cuspiu. Aí Jonas falou, agora eu tenho que ir lá. Agora eu estou entendendo o que eu tenho que fazer. Porque as escamas saíram, meus amados. Jonas deixou de ser morno. Olha só, Jonas, o homem de Deus, deixou de ser morno e se esquentou novamente. Voltou às práticas do primeiro amor. Então o peixe o cuspiu. Pela vontade do Eterno. Não foi porque Jonas pensou, peixe me cospe, não. Foi porque o Eterno lá de cima permitiu a situação cá abaixo para Jonas. Jonas, por estar morno, Jonas se esquentou novamente. As traves saíram dos olhos de Jonas. A mente de Jonas já foi transformado tudo ali no deserto, dentro da barriga do grande peixe, dentro do ventre do peixe. Assim já fala as escrituras sagradas. Então o peixe o cuspiu fora. Aí Jonas falou, agora eu vou seguir minha batalha. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Ele sabia, mas ele não tinha processado direito. Então, ó, Jonas entendeu e fez assim, ó. E veio a palavra do Senhor, olha só, segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde a maior até ao menor. Olha só. Então olha só, era uma cidade grande. Jonas começou a passar e a falar. Então, creio eu que Jonas, quando ele começou a falar, o povo começou a se silenciar. O povo começou a entender. Porque olha só, Jonas foi enviado e mandado pelo próprio Deus. Pela segunda vez, Deus reenviou João novamente. Jonas, me perdoe. Novamente. Então imagina, Jonas indo, passando e falando da palavra de Deus, com 1, com 2, ia parando, ia conversando.
Aí pronto, foi se acendendo que já estava se apagando naquele povo. Aí se acendeu tanto naquele caminho que Jonas passou, que todos proclamaram um jejum. Olha só, meus irmãos. Então todos já sabiam o que tinha que ser feito para poder se achegar mais ao Eterno. O povo sabia. Mas, meus amados, não adianta entendermos algo e não praticarmos. Não adianta nós começarmos uma casa, uma construção de uma casa e deixar pela metade, que não vai ser uma casa por completa. Vai ser a construção de uma casa que não foi terminada. A mesma coisa é o caminhar com o Eterno. Então, quando o povo voltou a entender, o povo continuou a construção, continuou a busca, continuou da onde eles tinham parado. E através daquele clamor, toda a cidade se incendiou novamente. É assim que tem que ser dentro das nossas casas. Tem que ser dentro dos nossos trabalhos, das nossas empresas, dos nossos negócios. Temos que manifestar ali o Deus vivo, de como foi lá no início. Então, quando a voz de Deus veio pela segunda vez a Jonas, é porque já tinha vindo a primeira vez. Olha só, está aqui, ó. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, olha só. Então é porque da primeira Jonas não deu tanto ouvido. Mas da segunda veio novamente, o Eterno falou, para que ficasse tudo explicadinho, para que Jonas assim o fizesse. Sem dúvida, sem medo, sem certeza, como ele iria fazer da primeira vez. Assim é hoje na vida do povo. Entra dentro da igreja atrás de prosperidade. Entra dentro das igrejas atrás do que? De status. De mostrar para um da família ou para o outro, ó, tô na igreja, você é isso, você é aquilo, eu tô aqui, tô lutando. E eles esquecem de usar o amor, meus amados. O amor qual esse só a palavra do Eterno nos dá. Não é isso aqui, ó, que vai te trazer a plena paz, não. O pleno amor não é aqui as escrituras sagradas. É você ouvir, andar e praticar. É Bíblia, é fato. Contra fatos aqui, ó, não há argumento. Aqui, ó, está aqui, ó. Agora vai adiantar ficar cogitando dois deuses? Cogitando é falando. É se dividindo para dois. Assim como foi Salomão. Assim como foi Saul. Assim como foi Eli. Olha só. Assim como foi até o profeta que fez do fogo cair céu, ou que fez do céu cair fogo, me perdoe, eu inverti. Que fez do céu cair fogo, Elias derrotou 400 profetas de Baal e correu para o deserto com medo de uma mulher. Olha só. Foi tanto ali, no momento humano dele, de Elias, que ele se escondeu em uma caverna, tendo um Deus do tamanho que ele tinha, ou melhor dizer, que ele tem. Quando ele estava ali naquela caverna, ele clamou, pediu a morte. Olha, o homem que fazia do céu cair fogo, através da sua obediência, através da sua dedicação. Saul também cogitou dois deuses, se perdeu. Salomão, no meio da tua glória toda, também cogitou dois deuses. O das suas concubinas, da rainha de Sabá, como muitos sabem, que trouxe costumes para dentro da cidade de Israel, para dentro da cidade, a qual era para ser uma cidade santa. Se deitou com mulheres de outros reinos, da qual não era para ser feito. Então ele se deleitou com outros deuses. E veio o castigo sobre ele. Veio a punição, assim como veio a Jonas. E assim como está sendo nos povos de hoje.
Tem muitos assolados na mesma desgraça de hoje. Da rebeldia, da mentira, de outros deuses. O Deus dinheiro, o filho, a esposa, o marido. Coisas que tem que estar em segundo plano. Porque o primeiro é sempre do eterno, mas não está em primeiro e o eterno está em segundo. Aí, ó, acontece o que está aqui. Então, ó, pra gente entender melhor Elias, para nós entender melhor Salomão, para nós entender melhor Eli e Saul. Olha só, foram 3 homens, entre outros, muito importantes, para poder conduzir, ajudar o povo a construir um reinado sólido, em obediência, mas saíram daquilo que era notório, que era para fazer, que estava fácil de fazer, saíram dos caminhos, cogitaram pensamentos tais, que em outra hora não tinha, mas cogitaram, e veio sobre eles a desgraça. Eli já estava tão perdido, eu já volto para cá, não me perdi não. Ele já estava tão perdido, dentro da casa de Deus, ele estava perdido, meus amados. Dentro da porta do santo dos santos do santuário, ele já estava perdido. Olha só. Eli ali como juiz de Israel, sentado ali, para poder encolher, ajudar, pegar as ofertas, profetizar na vida do povo. Ele já estava longe, porque o amor estava nos filhos. Então você acha que o adversário teve trabalho em bagunçar? Não teve. Assim também foi com Saul. Consultou os adivinhos, os adivinhadores, os feiticeiros, os idólatras daquela época. E deixou, meus amados, de ouvir a voz de Deus, assim como Jonas também já fez. Deus falava com Samuel, Samuel chegava e se apresentava ao rei. O rei falava para Samuel e Samuel se apresentava ao rei dos exércitos, ao grande eu sou. Falava: Senhor, o que temos que fazer na batalha? Diga-me, Senhor, que assim faremos e venceremos. O Senhor falava: Samuel, vai, diga para os filhos de Israel marcharem, porque a vitória é nossa. Saul, vamos, porque a vitória é nossa. Quantas e quantas batalhas foram vencidas. Mas mesmo assim o rei cogitou outros deuses. Vocês entenderam agora? Elias também cogitou que o fracasso, a morte, pediu a morte, se entregou à própria carne. Se o anjo do Senhor não tivesse chegado ali e exortado Elias: saia para fora, vamos, come e saia, Elias tinha morrido na caverna. Mas a misericórdia alcançou, assim como alcançou Jonas, assim como está nos alcançando hoje, para que nós pudéssemos chegar aqui no 3:5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Olha só, porque eles sabiam que tinha um Deus existente. Só precisava do quê? Acender o fogo novamente. Precisava voltar às práticas do primeiro amor. Precisava abrir mais os olhos, porque já estavam se fechando, os olhos estavam pequenininhos. Porque a trave não é para arregalar o olho, a trave estava servindo para tampar. Então o povo já não viu. Então quando tiraram-lhe as travas, quando eles ouviram e lembraram do Deus Altíssimo, eles falaram: nós temos que praticar as boas obras, então vamos jejuar, vamos chamar a atenção de Deus, para que assim Ele nos livre. Então aqui está no 6, ó, porque essas palavras chegou ao rei de Nínive, olha só, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou sobre as cinzas, olha só. Então veio andando o poder de Deus, que já estava impactando aquela cidade, aquele reinado de Nínive, e veio impactando todos, que até chegou aos ouvidos de quem? Do rei, a qual era para poder exortar o povo, também estava igual ao povo, adormecido.
porque se chegou até ele e ele também se manifestou em orar, em jejuar, em cinzas e pano de saco, é porque ele também estava igual àqueles que estavam no começo da cidade. Então chegou até o rei. Então, meus amados, esse é os deuses a qual a humanidade está cogitando. Está deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de outros deuses. A voz de Deus, o verdadeiro, o eterno, está ouvindo a voz de outros deuses, o quê? É o dinheiro, é a mentira, é o pecado, prostituição, os vícios, os altares de Baal. Aí eles estão ouvindo isso. Estão esquecendo de lá de trás, Estão esquecendo dos patriarcas lá de trás. Estão esquecendo do caminho do êxodo. Estão esquecendo das promessas para Jacó, para Abraão, para Isaac. Esqueceram. Então, quando eles olharam para trás, eles entenderam que tinham que se arrepender. Aí no 8 aqui diz: mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Olha só, mas até os animais. Aqui, ó, essa passagem lembra muito a passagem de Esther, quando estava decretado que iriam ser mortos todos os judeus. A rainha Esther, dentro do palácio, falou: vamos fazer um jejum coletivo, todos vamos jejuar, vamos se vestir de pano de saco, vamos clamar. A rainha Esther falou: se perecer, pereci. Mas ela entendeu o que tinha que ser feito. E ela entendeu: se perecer é porque não fizemos direito, mas se fizemos direito, vamos vencer. Então, se perecer, pereci, porque merecemos. Mas se fomos vitoriosos é porque merecemos no eterno, não porque nós merecemos. Porque assim o eterno já vai nos dar essa graça, como já temos hoje. Mas não foi de graça, como pregam por aí. Não, tem que ter sacrifício, tem que ter suor, tem que ter entrega, tem que ter jejum, tem que ter boca no pó mesmo ali, ó, se entregar. Não é fácil, não foi fácil não. Se você estiver ouvindo esse evangelho por aí que é fácil, corra, saia daí. É mentira, não é fácil. Palavra mesmo do Eterno já diz: no mundo terás aflição, mas tens de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha só que forte, já vou voltar para cá, não me perdi. Se ele venceu o mundo e levou sobre ele todos os nossos pecados, Paulo já diz em uma das suas cartas que temos que ser imitador de Cristo, e o próprio Cristo já falou também nas suas escrituras sagradas que milagres maior ainda iríamos fazer do que ele fez, mas no nome dele. Meus amados, é muito forte isso. Vocês entenderam? Olha como que é forte a palavra de Deus. Como nós, na nossa falha, na nossa pequenez, na nossa insignificância, diante do Eterno. Porque diante dos homens somos todos iguais. Eu falo isso diante do Eterno. Desculpem. Como pode nós termos, olha só, meus amados, termos essa oportunidade de sermos igual ao próprio Filho do Eterno? Porque Paulo diz que temos que ser imitadores. Paulo, Jesus, que veio antes, na época de Paulo, mas Paulo não esteve com ele, Paulo não o conheceu. Jesus falou que milagres maiores ainda iríamos fazer. Como? Dormindo, deitado, esperando acontecer? Não. Se nós o buscasse, e quando buscássemos ele de todo o nosso coração, ele de lá do céu iria ouvir as nossas súplicas aqui de baixo, iria se acender sobre ele
diante dos nossos jejuns, nossas orações, e iria subir, como cheiro, como incenso, até as narinas do Eterno, e de lá do céu ele iria abrir as janelas do céu, as portas do céu, e iria derramar sobre o seu povo bênçãos e mais bênçãos. Meus amados, é muito forte o que a Bíblia, o que a palavra de Deus, ela já nos traz, é muito forte, entenda. Como podemos cogitar dois deuses com um Deus desse tamanho? Como podemos se afastar de um Deus desse? Se ele é único, não há outro, e nunca há de haver, como podemos? Como podemos olhar para o homem com a sua pequenez, com a sua insignificância, e adorarmos o tal, e adorarmos o X, o Y, e deixar de adorar ao Eterno da maneira que tem que ser? Então, quando a rainha Esté fez isso, foi a mesma coisa, voltando para cá agora. Vamos fechar o parênteses, voltando para cá. Até os animais naquela época jejuaram. Assim também é na época de hoje. Então olha só como o jejum, a oração, a sinceridade, o quebrantamento do ser humano diante do Eterno tem o seu valor. Aí você acha que é de graça? Ah, porque a graça nos basta? Não. Jesus nos deu nada. Jesus nos comprou. Não foi de graça, ele nos comprou, ele deu a vida dele, derramou o sangue dele como pagamento pelas nossas vidas. Teve o sacrifício. Teve ali a renúncia dele para com o trono e vinha aqui, o verbo se fez carne. Então aqui quando todos os animais, todas as pessoas, toda a cidade jejuou, vamos lá para vocês verem o poder de Deus na vida daquele que crê. É só do que crê. Aqui no 9, quem sabeis se voltará Deus? Esse aqui é forte. Esse é forte, olha só. Depois disso tudo, depois de Jonas falar, Jonas passou pela cidade, o rei entendeu o que tinha que ser feito, o rei fez junto com todos, os animais também fez os seus jejuns. Todos daquela cidade, daquele reinado, fez as suas orações e os seus jejuns. E se cobriram com cinzas e se vestiram de pano de saco. Todos fizeram. Olha só o que vem no 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha só. Então eles sabiam que se fizesse aquilo da maneira correta, da maneira certa, se andasse nas leis de lá do céu, não é que o Senhor iria se arrepender, mas eles pensaram, né? Quem dera o Senhor se arrependa. Eu vou ler para não sair do contexto. Quem sabe, olha só, quem sabe, eles jejuando, fazendo tudo certinho. Eles ainda duvidaram por quê? Porque o pecado já estava à porta. Eles ainda ficaram com medo por quê? Porque prevaricaram contra o próprio Deus. Então eles sabiam que já saiu da normalidade. A normalidade é assim, eles estavam tendo um pecado consciente. Ah, eu vou pecar mesmo e não estou nem aí. Aí quando eles despertaram que o inimigo saiu da mente, as traves saíram dos olhos, eles entenderam que tinham que orar e jejuar e se vestir de pano de saco e se cobrir de cinzas. Aí eles falaram, é assim que a gente agrada a Deus. Mas a gente já prevaricamos tanto. A cidade estava cogitando outros deuses. Será que o nosso Deus vai nos perdoar? Então eles chegaram no último estágio. Então eles teriam que fazer o quê? O impossível para poder tentar atrair a atenção de Deus. Mas Deus já o conhecia. Por isso que Deus tirou Jonas da boca do peixe. Falou, não adianta. Eu quero que você vá na cidade. Por quê? Porque ali tem algo especial. Ali tem o que eu quero. Então eu quero que você vá. Porque ali vai ter um jejum. Ali vai ter um coletivo. Ali vai ter um povo clamando a mim. Então eu quero que você vá. Eu quero contornar a situação. Eu quero fazer com que eles entendam que eles estão no mau caminho. Mas eu quero que eles sintam. Eu quero que eles sintam na pele. Você acha que o Eterno não sabia, meus irmãos? Sabia.
Jonas não tinha esse entendimento, por isso que Jonas fugiu. Jonas não tinha, neste momento, esse entendimento. Mas vamos lá, aqui no 9 eu vou repetir mais uma vez. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Olha só. Então eles ainda estavam com dúvidas, mas não deixaram de clamar ao verdadeiro Deus. Eles estavam com medo da situação, mas não deixaram de clamar a Deus. Eles falaram, a única maneira é essa, não tem outra. Esse é o último estágio, é o ápice. É jejum, pano de saco, é oração, vamos para cima. Não vamos se acovardar, não. Se ele nos deu essa chance, se veio um homem de Deus falar desta palavra, se Jonas veio até aqui, se a pregação está chegando até você aí, veja isso como uma oportunidade. Se você não consegue ver, ouça. Se você não consegue ouvir, veja aqui, ó, leia, guarde, mentalize, pratique dentro do seu coração e fale, para que todos vejam que há um Deus em sua vida, para que os seus problemas, a desgraça, a doença, o câncer, a AIDS, a cegueira, a lepra, o pobre de espírito, ele venha ser fortificado, ele venha ser livre. Só que você tem que ouvir o que está aqui, ó. Esqueça a religião, placa de igreja. Ouça o que está aqui, ó, na palavra de Deus. Aí, quem sabe assim, você baseia no que está aqui. Eu vou ler o 9 de novo para que você entenda. Quem sabe se voltarás Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Está aí, ó. Deus, meus amados, só dele ter mandado Jonas ali, ele não ia deixar o povo perecer, não ia. Só dele ter falado para Jonas pela segunda vez, vá até Nínive, ele não iria deixar o seu povo perecer jamais. Assim também é nos dias de hoje. A sua casa muitas das vezes está em desolação, é por falta da sua decisão. O seu marido às vezes está nessa prostituição, nesses vícios, é porque está faltando atitude sua. A sua esposa está com a cabeça virada, pensando em ir embora com o amante, às vezes é culpa sua. O filho está rebelde nas drogas, na prostituição, no roubo, nos vícios, é culpa sua também, meus amados. Por que tem que se acarretar sobre mim essa culpa? Porque o primeiro passo que tem que ser dado é você. Porque a partir do momento que nós vamos até o eterno, a palavra dele diz que ele jamais lançará fora aquele que vai adiante dele, jamais. E ele jamais irá lançar ninguém fora, a não ser que ele queira estar fora. É a palavra de Deus, meus amados. Não é religião, não é placa de igreja, esqueçam isso. Por que você fala disso? Porque o povo está se perdendo aí. O povo está olhando para o homem, está olhando para a religião que está acabando com o povo. E está esquecendo que está aqui, ó. Saia da religião, ande na palavra. Palavra que liberta, palavra de salvação. Esqueça, placa de igreja, esqueça. Ah, eu não tenho que ir para a igreja. Tenho, só que você tem que ir para a verdadeira igreja. Você tem que ir para a igreja que nos ensina a se achegar até a Deus, sem te pedir isso, ó, teu pix, teu dinheiro, tua casa. Tem essa igreja. Existe esse povo. Mas o povo faz o quê? Vai atrás de bênção. O povo vai atrás de status, de fama. Aí faz igual Jonas. Se desvia do caminho. Aí depois fica na boca do dragão. Depois fica na boca da mentira, na boca da miséria. Engolido pela miséria. Assim como foi Jonas pelo peixe, o povo está sendo engolido pela miséria. Pela mentira, pela desgraça, pela doença. O povo está engolido. E ó, as traves ainda estão nos olhos. Aí quando ouve uma palavra assim como Jonas ouviu, lá na frente depois, meus amados, Jonas ainda ficou descontente. Entenda,
Ó, aqui diz aqui, ó, Jonas ficou descontente a resposta do Senhor, olha só. Porque o povo estava tão perdido que Jonas falou, Deus, espera aí. Estou falando. Nem todos estão ouvindo. Mas Jonas, ele era humano, meus amados. Jonas não estava ali naquele momento entendendo o que estava por vir. Jonas só foi um mensageiro, um carteiro. Ele teve que ir lá e dar o recado. Mesmo ele não querendo, ele foi. Porque Deus, ele faz, ele usa. E ele tem um domínio sobre todas as coisas. Faraó, se tivesse matado Moisés, eu já volto para a palavra, não me perdi. Faraó, se tivesse matado Moisés, você acha que ele não iria levantar outro, o Eterno? Iria. Se ele matasse o outro, você acha que o Eterno iria levantar quanto eles quiser? Para poder libertar o povo. Porque quando o Eterno falou com Moisés, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho contemplado, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Então chega, vamos dar um basta nisso. Mas eu quero que você vá lá e liberte o meu povo. Por intermédio do Eterno, não é? Moisés não podia nada. Então Jonas também ficou incontente com isso. Assim como também Moisés também, em uma das suas conversas com Ramsés, o rei de todo o Egito, falou, Ramsés não está mais no meu controle. Por mim não aconteceria nada. Mas é Deus, você tem que entender que é o soberano que está nessa peleja. Então não, olha só, meus amados, o próprio Moisés falou, não é mais comigo. Você é o único que pode cessar as desgraças que vai vir sobre o Egito. Olha só, meus amados, eu acabei de falar sobre isso. O marido, a esposa, são os únicos que podem cessar a desgraça na sua casa por intermédio divino. Não por dinheiro, não por status, não por ser pai ou mãe, mas é porque o Eterno vai estar no controle de toda a casa. Vai estar no controle do marido, da esposa, e assim vai vir a hierarquia, os filhos. Então toda a sua casa vai sobressair dos problemas. A desgraça não vai mais assolar. Por isso que eu falei, está nas tuas mãos. É, você, mulher de Deus, está nas tuas mãos. Está aqui, ó. Esse é o nosso manual, o meu e o seu. Está aqui, ó, o que nós temos que fazer para se deleitar em tudo que é bom. Mas aqui também já nos exorta, como está exortando Jonas, como exortou Eli, como exortou o próprio Moisés, Eliseu, Davi. Está aqui, a palavra está aqui, ó. Então vamos lá para que você entenda. No 10, e Deus viu as obras dele como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhe faria e não o fez. Olha só, meus amados. É muito forte, eu sinto a presença de Deus aqui. É muito forte, meus amados. Ah, então Deus está indo contra a sua própria palavra. Vamos abrir um parênteses aqui. Deus, Deus não é filho do homem. Não, Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou volte atrás da sua palavra. Olha só, meus amados. Só nessas duas trocadilhas de palavras aqui tem uma narrativa imensa. Uma narrativa são explicações, falácias. Mas não é falácias por falar, não. São falácias. São a essência do Eterno dentro dessas duas palavras. Como pode Deus se arrepender do que ele iria fazer? Mas Deus falou que iria matar eles? Não. Deus falou que iria punir o seu povo? Não. Quando Deus falou, teve um mediador. Abrindo um parênteses, em outro parênteses, Moisés. Por acaso o teu povo, por acaso o Senhor vai destruir o teu povo? Ou melhor, voltando, me perdoe, Moisés brigou com Deus, pelo povo, pelos hebreus. E Deus, na sua ira, falou, Moisés, eu irei matar o seu povo. Olha só, meus amados. E muitas das vezes Moisés falou, mas foi o povo que tu me deste. Meus amados, é muito forte. Então imagina, você acha que o Eterno não sabia a resposta de Moisés? Mas nós somos imprevisíveis. Então Moisés, diante daquilo tudo, Moisés aprendeu mais do que o próprio povo. Moisés foi mais carne do que o próprio povo. Carne que eu digo é humano. A humanidade, a carne,
A tendência de Moisés foi mais acesa do que a do próprio povo, porque o povo só reclamava. E Moisés tinha que pegar aquilo tudo do povo, engolir, mastigar, regurgitar e picar, ó, e se segurar, porque se fosse passar adiante, Deus ia falar, então vamos acabar com o povo. Então, meus amados, Moisés passou pelo deserto 3 vezes. E ainda não entrou na terra prometida, mas contemplou praticamente a face do Eterno. Contemplou ali a glória de Deus. Coisas que os milhares de hebreus que pereceram no deserto não tiveram oportunidade, nem sequer de ouvir a voz do Eterno. A voz que eu digo na grande nuvem. Só 2 entrou na terra prometida. Só 2. De mais de 3 milhões de judeus. De hebreus, que lá na frente iria ser o povo judeu. Então, ó, só entrou 2. Caleb e Josué, só 2, meus amados. E Moisés que contemplou, Moisés viu. Olha como que é forte. Então vamos dizer que 3. Um primeiro viu, que foi Moisés, viu antes que todos. E 2 entrou, porque todos pereceram. Só sobrou 2. Então quando Deus, ele aqui diz, olha só, e Deus viu as obras deles. Olha só. Se Deus viu, com certeza ele ouviu e sentiu. Entrando nas narinas do Eterno, as orações daquele povo. O clamor, o jejum, as súplicas de Senhor, nos perdoa, Senhor, nos ajuda, Senhor, somos falhos e pecadores, nos ajude a andar em seus desígnios, ó Deus. E eu fico imaginando, meus amados, assim rapidamente, fechando todos os parênteses, abrindo outro, Deus lá do seu trono de glória olhando, que Deus, ele pode olhar para baixo, para o lado ou para o outro, mas eu acho que ele colocou assim, ó, e ficou sentado e olhando, falando, olha, que tremendo. Olha que tremendo, olha o que eles estão fazendo. Por acaso pode eu não me compadecer dos meus filhos? Então ali, meus amados, cessou. O Eterno assim quis e os perdoou. Mas por quê? Porque teve o esforço, teve a entrega. Então você, homem e mulher de Deus, entrega os seus caminhos ao Senhor. Ande nas suas, ou melhor, ande nos seus desígnios. Ande na exortação do Eterno. Ande aqui, ó, na palavra de Deus. Ó. Deixe ela na sua cabeça, guarde ela aqui, ó, e fale do que aqui está escrito. Sem tirar e sem acrescentar. Fale o que está aqui, ó. Se arrependa dos seus maus caminhos, que você e a sua casa não irá perecer, jamais. Quando Deus está dentro do barco, pode vir a tempestade que for, que ele vai cessar. Quando Jonas está ali dentro da baleia, pode vir o peixe que for, o bicho que for, ele pode até sentir o gosto da sua tristeza, mas você não irá perecer. Então, meus amados, se volte para o Senhor. Você que está afastado, volte. Você que ainda tem esperança, você que ouviu, você que ainda crê, volte. O Eterno, ele te chama. Não deixe que as coisas do mundo te afastem, não. Tá bom? Então, ó, essa palavra foi para mim, foi para você. Oração, jejum, pano de saco, cinzas. Clame ao Deus vivo, que você e a tua casa jamais irá perecer. Fiquem todos na paz do Senhor.